Alô, meus amigos do canal Wellington Campos FC. Tudo bem com você? Tudo bem com você? Tudo bem, ídolo. Melhor agora. É. Chega segunda e não chega domingo? Chega o ano novo, mas não chega o jogo do Vascão. Chega o Natal do ano que vem. Mas não chega Vasco e Corinthians no domingo. Já que eu falei no Natal, o que o senhor Wagner Ferreira, brilhante jornalista da Super Rádio Tupi, grande vascaíno, pediu para o Papai Noel? Uma taça, né? A Copa do Brasil. Copa do Brasil esse ano e Libertadores ano que vem. Pô, todo mundo ganhou, né? Tá na hora de... Pô, Na hora. né? Fluminense ganhou, Botafogo ganhou, Flamengo ganhou de duas. novo. Então, pô, né? A gente merece, né? Vou bater um papo com o Wagner, que ele é um grande vascaíno, tem 23 anos e eu vou puxar pela memória. Porque fazendo esse papo com ele, vai refletir em várias gerações. Gente, muitas vezes eu andando aqui no centro da cidade mesmo, na Rio Branco, uma vez me parou um taxista, se não me engano, de São Gonçalo. Wellington! Cara, escrito nosso. Pelo amor de Deus, velho, eu tenho 2 filhos, um de 11 e outro de 12, estão falando em virar Flamengo. Eu falei assim, não deixa não, assim, carinhosamente. Eu falei assim, mas como com esse time ruim que o Vasco tem? Então, graças a Deus, melhorou demais e pode sonhar com título, né, cara? Chegou numa final depois de 14 anos. Há 14 anos atrás eu tinha 9. 14 não, 15. Foi 2011. 2011 eu tinha 9 anos. 9 anos. Pra você ver, hoje eu tenho 23. O que você lembra daquela final? Eu lembro do gol da Der Luiz. Eu lembro de eu ligando pros meus amigos depois do jogo. Eu com 9 aninhos ligando pros meus amigos de futebol, lá da escolinha do Bangu. E só. Não lembro quase de nada. E eu lembro que deu vendo o jogo com meu avô na sala. No dia seguinte você foi pra aula com a camisa do Vasco? Aí eu já não lembro de nada. Aí eu já não lembro mais nada. Eu lembro que no dia seguinte eu fui jogar porque eu treinava toda terça e quinta na escolinha do Bangu de futsal, né? Inclusive, com o Manel, faleceu recentemente, meu professor, mas eu tenho certeza que ele tá lá do céu, torcendo pro Vasco. Com esse nome é Vasco. E a gente... Eu tenho certeza que eu comemorei muito no futebol, devo ter metido uns golzinhos que na época eu jogava. Qual o nome do vovô? Vovô Ângelo, vascaíno doente. Vovô Ângelo, tá me devendo aqueles deliciosos produtos, aqueles quitutes da padaria. Vamos fazer a propaganda da padaria do vovô Ângelo. Empório Água Branca, na estrada da Água Branca, em Realengo, ao lado do Guanabara. Então, olha, dica maior do que essa, do lado do Guanabara não tem como, né? Ainda tô fazendo marketing aqui que não podia fazer. Mas não, pode. Aqui, graças a Deus, a gente pode tudo, né? Mas, o Wagner, o que você acha desse Vasco para domingo? Eu acho que é um time que o torcedor pode ficar confiante. É um time que... O ano não foi bom. Se a gente falar que o ano foi bom, todo o ano não foi bom. O ano não foi bom. Todo mundo na última rodada do Brasileirão queria bater em cada jogador. Então não podemos... E namorou namorou com a Libertadores, terminou quase beijando a Série B. Então, o ano não foi bom. O ano não foi bom. Num contexto geral, o ano não foi bom, mas pode acabar ótimo. Porque nas Copas o Vasco tem feito um belo trabalho, né? Foi o ano passado, semifinal, saiu com aquele gol espírita do Hulk, né? Naquele dia chuvoso lá de São Januário, e agora chega a final depois de ter passado pelo Fluminense, e inclusive nos pênaltis, mérito do Léo Jardim. Eu acho que o Vasco entendeu um pouco o seu lugar no século. Não tem condições de jogar bola com Palmeiras e Flamengo para brigar por um título brasileiro. Ainda não. Ainda não. E ainda estamos longe disso. E eu acho que qualquer outro time brasileiro ainda está bem longe disso. Eu vejo o Cruzeiro em ascensão. O Cruzeiro já está se organizando e tal, mas agora já vamos começar outro trabalho, outro treinador. Eu acho o Tite um baita técnico. Eu também acho. Eu gosto muito do Tite. Mas aí já meio que começa um trabalho do zero.
Então, eu acho muito complicado lidar, né, com Flamengo e Palmeiras no Campeonato Brasileiro, até na Libertadores, apesar da Libertadores, por exemplo. O Botafogo ganhou, o Fluminense ganhou, então a Libertadores é um caminho que dá para chegar. Mas a Copa do Brasil, pro Vasco, que não se classifica para a Libertadores há muito tempo, acaba sendo o trajeto mais curto, tanto para chegar na Libertadores quanto para ser campeão. Eu acho até que o Vasco deu muito mole na Sul-Americana, podia muito bem ter sido campeão, porque o Atlético Mineiro chegou na final de forma culposa, né? Chegou na final sem querer estar na final. Então, eu acho que as Copas são um caminho para um time em reconstrução como o Vasco. Interessante, interessante. Vamos falar do Corinthians? Deixa eu chamar a primeira pergunta que foi feita ao técnico do Corinthians, o excelente Dorival Júnior, copeiro, quinta final dele. Ganhou 3 vezes, ganhou com o Santos, com o Flamengo num ano, com o São Paulo no outro. São Paulo nunca tinha sido campeão da Copa do Brasil e agora está com o Corinthians. E a pergunta que foi feita: você foi, Dorival Júnior, surpreendido pelo esquema do Vasco, pelo esquema do Fernando Diniz? E ele confessou. O Vasco foi bem, não tenho dúvidas disso. Nossa equipe sentiu muito a partida de hoje. Tivemos muitas dificuldades desde o primeiro minuto, praticamente. Não conseguimos encontrar espaços na nossa troca de passes, na nossa criação. Um jogo muito diferente da maioria dos jogos que nós fizemos. Difícil até explicar alguma coisa pela preparação que foi feita, mas eu tenho que reconhecer que sim, que nós não tivemos aí condições de sairmos daquilo que foi preparado pela equipe do Vasco. Um primeiro tempo de uma decisão onde imaginávamos e esperávamos uma outra reação, porém não aconteceu. Em razão disso, nem tudo está perdido, vamos ter calma, vamos ter equilíbrio, é um jogo de 180 minutos e ainda teremos 90 deles muito importantes lá dentro do Maracanã. Bem, para a gente falar então desse Corinthians, tá aí o técnico Dorival Júnior. O Corinthians acho que acabou sendo realmente surpreendido pela forma que o Vasco jogou. O Vasco, acho que até a gente, o Wellington, ficou um pouco surpreso. Verdade. Porque... Foi para cima, né? Dado todo o histórico do Vasco na arena lá, na Neoquímica Arena, não é bom. Acho que não é nem ruim, é péssimo. Estamos vendo as imagens aí do treinamento final do Corinthians nessa sexta-feira. Então eu acho que o Corinthians chega para o jogo de volta bem mais esperto do que para o jogo de ida. Tem a questão dos amarelos. Tinha muito jogador pendurado com medo de ficar de fora do jogo de volta. Eram 6 jogando no banco. Então, realmente, eram muitos jogadores pendurados, com medo de chegar em dividida. Então, acho que também vai ser um Corinthians mais parando o jogo. Até porque tudo ou nada? Um Corinthians que vai parar mais o jogo se necessário, vai tomar amarelo se necessário. E o árbitro é o Wilton, que a gente viu no jogo de ida contra o Fluminense. No jogo de volta, na verdade, contra o Fluminense, que parou muito, picotou muito o jogo, deu muito cartão amarelo. Então, eu acho que vai ser um Corinthians completamente diferente, um jogo muito diferente do que a gente viu no jogo de ida. No seu sentir, então, o Corinthians vem para amarrar o jogo e, quem sabe, levar para os pênaltis. Eu acho que sim. Eu acho que vem um Corinthians tentando levar para os pênaltis e tentar garantir no Hugo. Só que o Vasco também é bom em pênalti, então eu acho que fica bastante em aberto. O Dorival deverá escalar. Eu acho que eu estou quase apostando que ele vai com esse mesmo time aqui, ó. Hugo Souza, Mateuzinho, Gustavo Henrique, André Ramalho e o Matheus Bidu. O Ranielli, o Martínez, ou até o Carrídio, Breno Bidon, Rodrigo Garro e o Memphis. O Yuri Alberto é o provável time do Corinthians para pegar o Vasco da Gama. O Vasco é aquele time que qualquer torcedor sabe, né, na ponta da língua, que é o Léo Jardim, o Paulo Henrique, Cuesta, o Robert Renan Puma Rodrigues, no meio-campo o Barros, junto com o Thiago Mendes, que está jogando demais, acertou aquele meio-campo do Vasco, junto com eles o Felipe Coutinho
e também o Nuno Moreira, esse portuguesinho é fantástico, e na frente o Ryan, essa joia vascaína, e mais o Andrés Gomes, que você gosta muito. O colombiano tá merecendo um golzinho, né? É. O colombiano, ele pega a bola, você vê que ele não tem medo de ninguém. Vai pra dentro, né? Eu confesso que eu me sinto... Eu acho que é o jogador do Vasco que eu mais me sinto seguro quando pega a bola no campo de defesa. Porque tu sabe que ele vai passar por 5 ali. Ele vai sofrer a falta, vai perder a bola, não sei o que vai fazer. Mas sabe que ele não vai perder a bola lá atrás, porque ele só para lá na frente. Legal, legal. Quem vai fazer o gol do título pra você? A gente entrou num acordo antes, acho que Felipe Coutinho. Ah, eu quero. Eu sou fã do Felipe Coutinho desde a seleção brasileira, um grande amigo também. E admiro demais o Felipe, a personalidade. Inclusive, o Diniz contou, né, na entrevista coletiva que ele chegou a jogar lesionado no ombro e uma lesão que muitos não gostariam de jogar, e ele se esforçou ali pelo Vasco, início muito cobrado, mas agora está deslanchando. Isso é muito bacana, o amor que o Coutinho tem pelo Vasco. Então acho que seria um jogador que merecia muito esse gol, merecia muito esse título. Maravilha. Gente, eu quero mandar aqueles abraços, né? E quero a sua opinião. Vai ser quanto o jogo? Quem vai fazer o gol do título para você aí do Vasco da Gama? Para você. Quem faz esse gol? Antes de trazer os abraços, eu quero mandar um abraço e muitas mensagens positivas, muita força ao Matheus Cocão, Matheus Carvalho, 23 anos, aquela imagem muito pesada do aquecimento, rompeu, né, os ligamentos do joelho esquerdo e vai passar por cirurgia. Uma situação delicada, foi no aquecimento do jogo, que é pior ainda, não chegou nem a entrar em campo. É muito triste. Eu acho que é triste a gente ver um jogador se machucando no jogo, mas acho que acaba sendo mais triste ainda quando a gente vê um jogador se machucando sozinho no aquecimento. E uma lesão séria. É muito né? frustrante. Se alguém tivesse dado uma voadora nele, dividido. E uma lesão séria, tira o cara de praticamente a temporada que vem toda, e além de, o cara tá disputando já tá no Vasco há 2 anos, tem uma chance de disputar uma final, aí faltando 5 minutos para começar a final, ele se machuca e fica fora do jogo de ida, do jogo de volta, e só volta ano que vem. Então, muita força para o Matheus Carvalho, que é um momento muito delicado, mas que tudo dê certo e que ele consiga dar a volta por cima. É isso aí. Quer deixar uma mensagem pro Matheus Carvalho aí? Deixa aqui no nosso canal, deixa o seu comentário, qual o seu placar, quem vai fazer o gol do título. Fica à vontade, deixa o seu nome, o nome da sua cidade. Deixa eu mandar aqueles abraços. Deixa eu começar com meu amigo Paulo César lá em León, na Espanha, né? Forte abraço para você, meu ídolo. O Raimundo em Macapá, o José Saraiva em Manaus, José Albino Rocha, o Paulo César em Bom Jesus de Itabapuana, meu amigo Ayrton Duarte em Nova Serrana, Minas Gerais, o Lima Pereira, que está em Manaus também, o Wilson Pereira, o Manuel Silva, que está em Itajubá, também nas Minas Gerais, o Dimas Tadeu, o Enivaldo Lima, o Ivo Damasceno, o Roberto Lopes, a Simone Oliveira. Também quero abraçar o Carlos Antunes em Tapipoca, no Ceará, a Regina Silva em Cajazeiras, na Paraíba, e também o Carlos Antunes. Se inscreva, o Wellington Campos FC, paga nada não, dá aquele joinha, ajuda a gente, espalhe. O presente de Natal que eu estou pedindo de você é para se inscrever. Você está aí no interior, tem mais vascaínos na sua cidade, tem mais torcedores que gostam aí de podcast esportivo, recomende o Wellington Campos FC com aquele joinha e você vai nos ajudar demais. Meu ídolo, obrigado pelo carinho. Obrigado você, Wellington, e vamos ver o que vai rolar disso aí. Será que vai acabar o jejum desde 2011? Tomara que sim. Né? Minha gente, fiquem com Deus, do Rio de Janeiro, Wagner Ferreira, da Super Rádio Tupi, e Wellington Campos,